59, brother. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos, que possamos, nesta noite fria, junto a Jesus e seus fiéis mensageiros, aquecer os nossos corações. Mas antes de mais nada, eu queria convidar a todos que aí estão conosco, presentes, para que possamos fazer uma breve prece antes de iniciar os nossos trabalhos. Vamos cerrar os nossos olhos, trazer aos nossos pensamentos a imagem de Jesus, Divino Mestre, amado amigo, querido irmão, incondicional para todas as horas. Mestre, derrama o seu amor sobre nossos corações, tão sedentos da tua paz, da tua misericórdia. Cicatriza nossas feridas, nos fortalece também na luta diária contra nossas más inclinações, contra os nossos maus pensamentos e sentimentos, que possamos sempre ser um constante vir a ser, até que nos tornemos aquilo que devemos ser, um ser divino e integral, como tu mesmo é. Que a paz do Cristo se faça presente em cada coração, que assim seja. Meus queridos irmãos, o tema de hoje é um tema muito especial. Esse tema, lá no capítulo 3 da obra Gênesis, que se titula O Bem e o Mal, Kardec vai dizer exatamente, vai trabalhar um pouco essa ideia a respeito do bem e do mal. E ele vai mostrar que o mal não é criação de Deus, porque Deus é infinitamente bom, infinitamente justo. Ele tem todas as suas perfeições infinitas. As imperfeições são condizentes a nós. Deus não possui nenhum vício, nenhuma imperfeição. Quem as possui somos nós. E nesse sentido, o mal não é criação de Deus. Muitos dizem, professam a crença em Satã e nos demônios. Satã que seria então o diabo, o Deus do mal. Ora, então há dois deuses, como Allan Kardec mesmo descreve neste capítulo. E se há dois deuses, Deus não é onipotente, todo-poderoso. Ele não é. E se ele não o é, há dois deuses que estão rivalizando pela eternidade. E obviamente que nós entendemos que isso é uma metáfora. O mal é gerado por nós mesmos. O mal está em nós. E Allan Kardec vai indagar. Ora, se o mal é a origem do próprio homem, qual é o núcleo, aquilo que alimenta o mal? Porque é o mal que nos traz dor, que nos traz sofrimentos, aflições. Então, o que gera o mal em nós? E ele vai discorrer a respeito do instinto. Allan Kardec chama, então, um aglomerado de emoções como instinto de conservação. Emoções básicas que nos colocaram até hoje, melhor, que nos aprimoraram até hoje, que nos mantiveram lá na época das cavernas, vivos, contra as inúmeras ameaças. Então, as emoções primitivas são a base da vida. E, ademais, o cérebro emocional, por assim dizer, o sistema límbico, foi dele que foi surgindo o resto do nosso aparelho cerebral. Então, as emoções estão em nós.
Elas são neutras. O uso que delas iremos fazer é o que vai dizer se elas são boas ou ruins. E a gente vai começar o nosso estudo, então, focando nisso, visto que elas são a origem do mal. E o mal que se manifesta em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos equivocados, é este mal que gera em nós o sofrimento, a dor, que nos faz errar, que nos faz cair em enganos, em ilusões. Por isso que é preciso atacar as emoções. É preciso educá-las, utilizá-las ao nosso favor e não ser domado por elas. Daniel Goleman, em sua memorável obra Inteligência Emocional, Daniel Goleman, que é um ícone na área da inteligência emocional, nessa obra ele vem abordar de forma ostensiva as emoções básicas, primárias, que, a conhecer por nós, são 8. É claro que há pesquisadores que dizem que são 7, que dizem, não, esta não é uma emoção básica, uma emoção primária. Então, são as emoções que nos colocam no trilho da vida, que fazem a manutenção da vida em nós. São 8 emoções primárias: a raiva, a tristeza, o medo, o prazer, o amor, o nojo, a surpresa, a vergonha. 8 cavalos robustos que se movimentam em nossas almas, em nosso espírito, e que muitas vezes perdemos as rédeas destes cavalos. A começar pelo primeiro cavalo, que nos movimenta de forma muito forte, que é que iremos começar a analisar. A raiva. A raiva, dirá Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, do capítulo 10, conteúdos perturbadores, que a raiva é derivada de conflitos que não conseguimos resolver. E aí ocasiona a raiva, ou seja, a raiva surge da frustração do ego, do orgulho ferido. A raiva que em um primeiro momento, lá, quando nós ainda estávamos nos tempos primitivos, era a raiva que nos colocava na ação, na defesa, na preservação de nossas vidas. Olha que fantástico, um instinto, porque emoção e instinto é a mesma coisa, instinto é uma palavra muito antiga. Então, uma emoção básica nos defendendo, movimentando o corpo. E as emoções têm essa característica. Porque o sentimento, nós sentimos ele. É a percepção das emoções em nós. Segundo o grande estudioso Antônio Damasio. Então, quando vem a raiva em nós, sobe a raiva, nós iremos percebê-la de um modo determinado e específico em nós. Nós iremos olhá-la de uma maneira, senti-la de uma maneira. Então, isso gerou cólera, isso gerou ira em mim. Isso é um sentimento. Entende? Então, a emoção sobe, toma, porque a emoção é isso. Ela vem de dentro para fora e movimenta o corpo. Isso é um instinto. Ela movimenta a autopreservação. Por isso que Allan Kardec entende que o instinto de conservação é um aglomerado de instintos, porque a todo momento no texto ele vai dizer os instintos, referindo-se ao instinto de conservação, ou seja, dentro desta autopreservação há inúmeras emoções que irão trabalhar para esta preservação natural. A raiva é a primeira, porque a raiva nos impele para o combate, para a proteção.
lá na época da primitividade. E o problema é que até hoje ela se manifesta em nós. É claro que um dia haveremos de ter a dominatriz sobre todas as emoções. Aqui eu só estou falando as primárias, mas há muitas, muitas emoções. Estou falando das primárias. Então a raiva, ela vai começar a atuar em nossa esfera agora, aqui na atualidade, como? Em movimentos, por exemplo, do jeito que vem em volta. Ah, o outro falou comigo, vou falar de novo com ele desse jeito, o problema é dele. Ficar com raiva muitas vezes ir para cima da pessoa, fisicamente falando, não se controlar. Olha que nível que vai chegando. Romper laços com inúmeras pessoas, porque o fulano me falou uma verdade, e muitas vezes a verdade é dolorosa em um primeiro momento, em um segundo momento sempre será libertadora para aqueles que aceitam. Mas em um primeiro momento, ela é dolorosa, e aí eu me frustro, o orgulho fica ferido, eu sinto raiva, eu falo poucas e boas para a pessoa, deixo a cólera, a ira tomar conta, e aí começo a me equivocar. Há pessoas que estão constantemente imersas na raiva. E isso é preocupante. Porque você não pode viver imerso pelas emoções ou nelas, sendo controlado por elas. Significa o quê? Que nós estamos na época primitiva. Todas as vezes que nos distanciamos do amor, estamos na primitividade da vida, na animalidade. Olha que forte. Porque isso é uma herança genética que estamos trazendo conosco e que temos que começar a educar no agora. E aí surge a questão: como educar a raiva e a tantas outras emoções? Que é a proposta desse programa, da parte 1, e provavelmente vai ter a parte 2, onde Jesus, ao meu ver, no sermão profético da montanha, o mestre, ele inicia esse poderoso sermão com virtudes que nós devemos adquirir, virtudes que estão nas bem-aventuranças. Ele inicia o Sermão da Montanha com uma série de virtudes que, se nós adquirirmos, iremos nos tornar espíritos puros, pouco a pouco. Estas emoções educam, estas virtudes educam as emoções. Olha que fantástico, porque Jesus nunca jogou palavras ao léu. Tudo possui um porquê e um para quê de forma precisa e encadeada. Olha que belo, que magnífico. Então, a primeira bem-aventurança que vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está destacando aqui a humildade. Popularmente, este ensinamento de Jesus é convertido por muitos como se fosse uma coisa maléfica, uma coisa ruim. Então, quando o outro é muitas vezes avarento, ou quando o outro só pensa nele, há um ditado popular, um costume popular que diz: ele é pobre de espírito, querendo denegri-lo. Não é esse o objetivo. Porque se nós estamos chamando o outro de pobre de espírito, nós estamos dizendo que ele é humilde. Porque Jesus não é dizer bem-aventurado, ou seja, felizes. As pessoas que são avarentas, as pessoas que cometem a todo momento imperfeições, que são vinculadas à matéria, é claro que não.
Ele quis destacar a virtude da humildade. Então, ele coloca ela como a primeira virtude a ser adquirida. Olha que interessante. E é essa primeira virtude a ser adquirida que vai contrapor a balança das emoções primárias, que vai começar a pesar nessa balança. A primeira, que aqui estamos comentando, é a raiva. O seu contraponto é a humildade, a primeira bem-aventurança a ser adquirida, a primeira virtude. O reino dos céus é construção pessoal, interior. Jesus ensinou isso. Inúmeras vezes nós pensamos, nós dizemos assim, o fulano tem raiva. Ele precisa ser mais manso. Ele precisa ser mais calmo. E aí, já pensamos logicamente que ele precisa desenvolver a mansuetude. Mas será que é isso? Como eu disse aqui, a raiva, ela é despertada pelo orgulho ferido, pelas vaidades do ego que foram frustradas, pelas expectativas que não foram satisfeitas, por uma verdade que pode ter sido dolorosa. Então, a raiva surge nesse sentido, nesse caminho. Então, não é mansuetude que é preciso ter, é humildade. Porque sem humildade não é possível ter resignação, que é a segunda virtude. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E sem a resignação e a humildade não é possível ser manso, que é a terceira bem-aventurança. Olha como Jesus vai costurando uma virtude na outra de forma didática e precisa. A humildade que não se restringe a vestes. Muitas vezes nós pensamos que para ser humilde temos que ter uma roupa simples. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. A humildade é uma virtude de dentro. Ela não está lá fora, no exterior, ela está aqui dentro. É ela que proporciona a abertura das comportas da alma ao mergulho do autoconhecimento, à aceitação de si mesmo. Porque é aquela velha história. Muitas vezes as pessoas falam, familiares com os quais convivemos, nossa, o fulano é assim, o fulano é muito bravo. Aí chega o fulano, eu não sou bravo. É que as pessoas X, Y, Z me testam a paciência. Mas eu não sou bravo. Ou seja, ele não aceita o olhar das pessoas que o amam, dizendo a ele que ele possui aquela imperfeição, ou seja, ele ainda não se aceita. A humildade também ensina que acima dos nossos conhecimentos existem outros maiores. Sempre existirá outras pessoas que irão saber mais ou que irão complementar a nossa visão. A humildade mostra que não há adversários, há sempre irmãos prontos a cooperar. Ao passo que a raiva sempre vê todos, como adversários que devem ser abatidos, que devem ser excluídos, retirados do caminho. Olha que profundo esse par. E desenvolver a humildade é um esforço diário. Nós não iremos acordar humilde. Vamos pegar um exemplo mais próximo, Chico Xavier. O modelo de humildade
a nós. Uma carta viva do Evangelho do Cristo que esteve mais próximo dos nossos corações, aqui pertinho. Ele sempre escutava as opiniões de todos, ele sempre acolhia a todos com seus pontos de vista, muitas vezes conflituosos e distantes do dele, mas ele acolhia com respeito, com amor. Ele sempre abria a sua alma a este mergulho sincero dentro de si. E o primeiro passo para este caminho, sem dúvida, é a abnegação de si. O que é abnegar de si? Abnegar de nossas vaidades, todas. De sempre querer ter razão, de sempre querer que o outro faça como queremos que ele faça, de sempre querer que o outro viva a nossa expectativa, os nossos desejos, de sempre se achar o dono da verdade. Caminhos, inúmeros caminhos, que vão minando de nós esta possibilidade de fazer brilhar esta luz da virtude, da humildade. Luz potente e preciosa. Então, é exatamente isso que precisamos paulatinamente desenvolver. E é claro que nós iremos derrapar, escorregar, cair. Normal, isso faz parte. Só que os erros são alicerces de poderosas verdades. Erros, se analisados, não repetidos, e por nós, extraídos dele, o aprendizado. Muitas vezes nos espantamos com os nossos equívocos, com as nossas falhas. Mas de uma falha pode surgir um caminho, uma possibilidade para brotar em nossas almas a semente de sublimes virtudes, sobretudo a humildade. E muitos também confundem essa virtude com uma falsa modéstia. É claro que ninguém quer ficar se gabando, mas é preciso reconhecer as nossas qualidades e reconhecer aquilo que não temos. Não consiste só no reconhecimento dos nossos equívocos. Não, ninguém quer ninguém pessimista, melancólico. Claro que não. Porque nós não somos um conjunto de defeitos. Nós temos virtudes, qualidades inúmeras. E é preciso reconhecê-las, talentos. É preciso reconhecê-los, aperfeiçoá-los. E reconhecê-los não nos torna menos humilde. Ressaltá-los a todo momento, isto sim, nos torna arrogante e orgulhoso. Mas reconhecê-los jamais. Reconhecer os nossos talentos, as nossas virtudes, os nossos esforços. Isso é um movimento necessário. Isso é um movimento benéfico que nos traz saúde, que nos mostra que estamos no caminho reto, no caminho correto. Por isso, nesse sentido, meus queridos irmãos, que pouco a pouco, dia após dia, frente às inúmeras situações que irão surgir para nos testar, porque não se desenvolve uma virtude, deitado, parado, estagnado. Se desenvolve uma virtude em movimento, em ação. É assim que funciona. É preciso caminhar, é preciso viver, é preciso ter experiências. Para bem na hora que subir a emoção da raiva e ficar a flor da pele,
nós utilizarmos da razão. Eis o porquê o Espiritismo ensina: amai-vos e instruí-vos. Porque é a instrução que começa a dilatar em nós, que começa a agigantar dentro do nosso ser possibilidades de reeducação íntima. Porque falar de reforma íntima é falar não somente de mudança, mas para que ocorra a mudança, é preciso ter o conhecimento daquilo que se quer mudar e uma maneira de educar aquilo que deve ser reparado. E como iremos saber que ferramenta utilizar se não estamos nos instruindo, estudando? É por isso que o Espiritismo é enfático. Amai-vos e instruí-vos. Porque o conhecimento intelectual conduz o homem ao conhecimento moral, porque ele vai mostrando o que é certo e o que é errado. Um exemplo muito claro, frente à primitividade dos sacerdotes, sobretudo Caifás, que esbofeteou Jesus, que cuspiu na cara dele. Em nenhum momento eu vi Jesus indo para cima dele. Em nenhum momento. Jesus ficou em silêncio frente àquela raiva, aquela ira, aquela cólera, aquela hostilidade e animosidade de Caifás. É claro que aqui não estamos exaltando se alguém vir na nossa direção para nos bater, ficar parado, inerte, é claro que não. Mas levando isso para um ponto, até porque, fazendo parêntese, o instinto de conservação que temos e a própria emoção da raiva vai conduzir o nosso corpo para a ação. É claro que nós temos que ter o controle, sempre. Jesus tinha porque ele é um espírito integral, um ser puro, um Cristo. Então ele tem essa dominatriz sobre ele. Mas Jesus ensinou a lição do silêncio. E muitas vezes a raiva é manifestada de forma verbal, por gritos, por palavras chulas, por parte do agressor. E nós, em um primeiro movimento, queremos evitar, como se isso fosse ser o mais forte. E Jesus exemplificou isso com Caifás. Que o mais sábio fica em silêncio quando aquele que está temporariamente imerso no mal se exalta. Porque muitas vezes, frente a uma discussão, nós queremos gritar mais alto que o outro. E aí vira um festival de gritos. E não há diálogo, não há resolução. Há apenas vazão para as emoções primitivas. Há apenas a exaltação do nosso lado animal, instintivo. Joana, ainda na obra Autodescobrimento, uma busca interior, vai mostrar, no capítulo 10, Conteúdos Perturbadores, que a raiva ela pode ser extravasada por esportes de impacto, por meditação. Olha aqui que fantástico que a autora vem dizer. São fórmulas de canalizar a energia que vem desta emoção primitiva para algo benéfico. Um atleta, por exemplo, sem raiva, não consegue. Quantos corredores utilizam da raiva para dar mais impulso, para dar mais energia? Então, sabendo utilizá-la de uma maneira correta, com o uso também de artes marciais para educar,
para começar a adquirir autocontrole sobre si mesmo, sobre o seu corpo. São possíveis caminhos para extravasar a raiva. Mas, além disso, nós estamos falando de um movimento físico e na meditação de um movimento mental e um movimento espiritual, trazer a razão, como o Espiritismo sempre ensina. Porque a razão é produto do espírito, a parte racional. Então, o que Jesus ensina que eu devo fazer frente a uma pessoa que está gritando? Eu grito junto. O que Jesus faria no meu lugar? É uma pergunta forte. Então, a pessoa está aqui gritando comigo. O que Jesus faria aqui? Certamente, como fez com Caifás, ele ia ficar quieto. Porque ele sabe que o outro está em desequilíbrio. E aí, entendendo que a humildade é o contraponto da raiva, nós vamos partir para a tristeza, que é a segunda emoção. A tristeza que se manifesta na forma de sofrimento, de mágoa, de solidão, de autopiedade e muitas vezes, em um sentido patológico, nos conduz à depressão. Então, a tristeza, assim como a raiva, é neutra. O uso que dela iremos fazer é o que vai dizer se ela vai ser boa ou ruim. A tristeza, em um primeiro momento, ela entra no comando para nos retirar do mundo externo e nos colocar em nosso mundo interno. E isso é fantástico, porque ela nos possibilita refletir. Peguemos, por exemplo, a solidão. Quando olhamos grandes vultos da história da humanidade, muitos deles entraram em profundo contato com a solidão. Chico Xavier com a solidão sentimental, no sentido de ter um parceiro com ele, uma parceira. Chico Xavier não tinha, mas ele tinha a família universal. Por isso, é aquela frase de Divaldo, só é solitário aquele que não é solidário. Mas todos os vultos da história utilizaram da solidão a seu favor. Jesus se retirou no deserto, solitário, sozinho, para meditar, entrar em profunda sintonia com Deus, para dosar o que ele levaria, entregaria a nós. O que nós ainda não estávamos preparados e o que estávamos preparados para receber. Então, ela retira todos nós para a reflexão, em um primeiro momento, porque ela tira a gente do caos exterior e coloca nós no nosso caos interior. Ou seja, ela fala assim para a gente, a tristeza, olha para dentro de você. Para de olhar a vida do outro, para de olhar os erros alheios, olha para dentro de você. Eu vou te possibilitar isso. Reflete, pensa. Então, sentir tristeza, estar triste, não é o problema. O problema é permanecer triste, assim como a raiva. Sentir raiva não é um problema. O problema é permanecer com ela, imerso nela. Porque nós sabemos que quando ficamos imersos no sentimento de tristeza, iremos, pouco a pouco, para os labirintos depressivos. Iremos adoecer. É inevitável. O adoecimento vai ocorrer. Pessoas que cultivam em sua personalidade um traço de tristeza, como se isso fosse um prêmio. Isso não é um prêmio. Isso é uma coisa que nós e tantos outros companheiros profissionais da psicologia sugerimos que se faça uma terapia. Porque o objetivo é sempre estar em equilíbrio, homeostase. É claro que é difícil, muito difícil, mas é um esforço diário. Eu vejo muitas vezes por aí companheiros de confrade espírita
confrades espíritas, companheiro da seara extensa da doutrina espírita, que eles falam o seguinte, que o espírita não tem que chorar no velório dos entes queridos, porque o espírita está acostumado. Esse é o pensamento mais equivocado que existe. Esse é o pensamento mais pequeno que existe. A pessoa esteve comigo uma vida toda e agora partiu na minha frente. Eu não vou chorar com ela, eu não posso chorar porque eu sou espírita. É claro que nós entendemos e enxergamos a partida, a dor da despedida, de uma forma diferente. Porque o Espiritismo mostra que um adeus é um até logo. É um até breve. Ou como bem relembra Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, muitas vezes vós que ides chorar pelos mortos no cemitério, estes estão ao vosso lado. Ou seja, o corpo morre, o espírito dele se liberta. O espírito é imortal. Nós sabemos disso, mas nós iremos sentir a falta da presença física. É inevitável. Por isso, se houver vontade de chorar, que chore, porque lágrimas são os desabafos da alma. E olha que lindo, eu sempre acho isso lindo, porque a água representa a vida. E olha que Deus quis que a vida escorresse muitas vezes pelos olhos, para aliviar a pressão interna. Isso é lindo, isso é belo. Obra do Criador. Por isso, validar a nossa tristeza é de suma importância, bem como validar nossos sentimentos hostis em relação a outra pessoa da maneira correta, sem gritar, mas dialogando, é preciso. E essa validação vem por meio da assertividade, que é falar a coisa certa, na hora certa, da maneira correta, para a pessoa correta. Alguém nos fere, por exemplo, e nós ficamos tristes, magoados com isso. E essa pessoa vem na nossa direção e fala: fulano, eu te fiz alguma coisa? E muitos vão para um primeiro movimento. Não fez nada não, tá tudo tranquilo, só impressão sua. Mas parece que você tá triste, você tá diferente comigo, te fiz alguma coisa? Não. E aí fala não e da boca para fora, tá aí, ó, engolindo essa tristeza, essa mágoa que vai, mais tarde, somatizar no corpo. Na forma de sintomas físicos ou transtornos psicológicos. A gente nunca engole uma emoção e ela desaparece. Ela permanece viva, assim como todos os sentimentos que temos permanecem vivos aqui. Então, não desaparece. É ilusão pensar, então, isso passou. Certeza? Questione-se. Chama o outro no canto, conversa com ele de forma sadia, madura, assertiva. E quando eu falo assertividade não é lavar roupa, no sentido de 20 anos atrás. O fulano fez um erro específico, e esse erro deixou a gente triste. Aí a gente pega e vai conversar com ele e relembra, começa a relembrar de um amontoado de coisas. Não se bem que, fora isso, você me fez aquilo lá atrás. Eu lembro muito bem disso que você fez. Você lembra disso? E começa a lembrar. Não é isso. Isso é remoer. É ruminar. Estamos falando de assertividade. É pegar o momento, aquilo que te feriu, a atitude da pessoa e chegar e conversar com ela. Fulano, então, já que você perguntou, se você tivesse perguntado, eu ia vir falar com você, aquilo que você fez me deixou chateado.
aquele jeito que você falou, não precisava ter falado daquele jeito. Não precisava. Eu fiquei um tanto quanto chateado com você, triste. Expresse. E expressa, não esperando que o outro vai compreender. Só tira para fora, da maneira correta, sendo assertivo. Então, a assertividade é muito ligada ao tempo. Ao tempo. Então, se a gente aconteceu a coisa aqui, depois de 3 meses a gente quer falar com a pessoa, não rola mais, passou o tempo. Não dá certo. Então, o objetivo é sempre, se não é possível naquele momento, porque a pessoa está exaltada, então, esperemos um dia, 2 dias, talvez até mesmo estourando, 1 semana, mas chama depois ela. E isso é resolver e gerenciar os conflitos de uma forma sadia. Porque conflitos não resolvidos vão gerar raiva, tristeza e tantas outras emoções negativas que vão ressurgir, que vão, por sua vez, criar sentimentos, pensamentos, ideias vinculadas a uma pessoa ou a pessoas. E aí pronto. Onde nós estamos mentalmente, sentimentalmente, ali está o nosso espírito. Não se pode achar que ficaremos imersos em emoções que por hora se manifestam de uma forma equivocada, por conta de nossas ações, por conta de não sabermos lidar com as inúmeras adversidades da vida. E aí nós despertamos a raiva, a ira, a cólera, a irritabilidade, ficamos imersos na tristeza, começa a vir um misto, uma oscilação. E ali teremos conosco espíritos grandiosos. No sentido que se nós só alimentamos coisas ruins em nós, como é possível que a espiritualidade superior encontre uma sintonia para conosco? Não é possível. É aquela velha história. Se nós vibramos, por assim dizer, em 4K, e aqui é HD, não pega, ó. A sintonia é diferente. A gente precisa alcançar um padrão maior. E a pergunta 459 da obra O Livro dos Espíritos mostra exatamente isso. Que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos são, muitas vezes, movimentados pelos espíritos desencarnados. Então, achar que quando nós sentimos, ou melhor, alimentamos sentimentos inferiores em nós e que conosco estão espíritos de sabedoria, espíritos que vibram na lei do amor, é uma ilusão ter tal pensamento. Então, o objetivo é sempre controlar. O problema sempre está nos excessos. Em um determinado momento de nossas vidas, poderemos e até mesmo iremos sentir, talvez, raiva de alguém, talvez mágoa de alguém. Não há problema nisso. O problema é continuar neste caminho, é continuar alimentando isso. E há uma forma crucial de alimentar a tristeza e a raiva, que ocorre absurdamente em nosso dia a dia, por meio da prática da maledicência, a famosa fofoca. Aí eu falo mal do fulano para um, falo mal do fulano para outro, e aí muitas vezes as pessoas, os ouvidos que estão escutando e as bocas que estão falando, não possuem o Cristo no coração, e aí colocam opiniões egoístas que alimentam ainda mais e potencializam tais sentimentos, e aí continuamos em um ciclo vicioso.
E um ciclo vicioso, falando mal, potencializando ainda mais aquilo, alargando, dilatando os laços de antipatia. E o fato é o seguinte: o que deixamos aqui, buscaremos no acolá, amanhã, na vida futura. Por isso que é importante resolver os nossos conflitos com assertividade. Falar o certo, na hora certa, da maneira correta, para a pessoa correta. E não engolir tudo. Então, é preciso somente saber como falar. Já dizia Chico Xavier, que o segredo para se encontrar a paz com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Olha que sabedoria. E de fato é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Porque se todas as verdades que tivermos estiverem fora do amor, todas estas verdades irão ferir. Consequentemente, nós iremos nos equivocar. Isso é lei. E o que vai contrapor a balança? Esta balança agora da tristeza. Igual virtude. Jesus deixa ela como a segunda bem-aventurança ser adquirida. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que ele está ressaltando? A virtude da resignação, da aceitação. Mas não é uma aceitação passiva, é uma aceitação que trabalha, porque fé sem obras, já dizia o apóstolo Tiago, é morta em si mesma. É a aceitação do quê? De que há inúmeras dores que hão de chegar ou que já chegaram em nossas vidas, que são inevitáveis. E nós temos 2 caminhos frente a esta inevitabilidade: nos desesperar ou nos resignar. Cultivar em nós a desesperança ou a esperança. Esperança pautada na certeza da vida futura. A vida que prossegue além da matéria, além do túmulo. E é exatamente a resignação que vai fazer com que aceitemos nossos sofrimentos, nosso quinhão de dor com sabedoria, mas, sobretudo, sem se entregar a ela, fazendo dela parte de nós, e não nós por inteiro, porque há pessoas que deixam que o sofrimento tome conta por inteiro delas. E a vida é tão breve, a vida passa em um estalar de dedos. Imagina, chegar lá e ver que poderíamos ter tido mais potência, mais fé, mais bom ânimo, como Jesus asseverou, para vencer as provas e as expiações do mundo. Então, se resignar não é se entregar, é aceitar e trabalhar em cima daquilo. E se não for possível, no caso, por exemplo, doenças crônicas, de mudar aquilo, então agora trabalhar para saber conviver com aquilo que lhe fere. O corpo. Porque muitas vezes o que abala o corpo começa um processo de depuração no espírito. Quando deixamos que a resignação faça seu trabalho. Mas como aceitar que nossas dores, nossos sofrimentos foram ocasionados por nós mesmos, que eles não são punição do Pai maior, que é extrema misericórdia, que é infinito amor,
se nós não temos a virtude da humildade, que é a primeira. A humildade conduz à resignação. A resignação traz a nós um mar de calmaria, que será visto na segunda parte, na próxima semana, que é a virtude da mansuetude. Então, meus queridos irmãos, recapitulando, sintetizando a vocês, nós possuímos emoções básicas, que aqui compreendemos como sendo 8. Começamos a falar de 2 delas, a raiva e a tristeza. E compreendemos que as emoções são neutras e até mesmo, se quisermos falar como são elas que nos mantiveram vivos, que foram nos aperfeiçoando, depois surgiu a razão, que foi a auréola do espírito, mas foram elas que, na sabedoria divina de Deus, nos mantiveram no caminho do progresso, da evolução. Então, elas não são maléficas. Muitas vezes elas são benéficas. Mas, para que elas possam ser boas, devemos saber utilizá-las. Temos que dosar a medida delas em nossas vidas. Se somos criaturas que ainda estão imersas na raiva, procuremos um esporte de impacto, meditação, yoga, terapia, que é de suma importância, mas também, sobretudo, em um movimento espiritual, a vivência do Evangelho do Cristo. Porque o Evangelho de Jesus é uma caixa de ferramentas e cada ferramenta serve para desenvolver em nós virtudes. Então, não há problema em sentir raiva, o problema é ficar imerso. E quando formos validarmos a nossa raiva, validemos com amor, com gentileza, esperemos as tempestades íntimas baixarem. O mesmo vale para a tristeza. Quando alguém nos chateia, nos magoa, o primeiro movimento, muitas vezes, é negar aquilo que te feriu, para inocentemente manter um vínculo de afeto, um vínculo de amor, um vínculo de respeito. E aí continuamos deixando que o outro nos fira. Busquemos esse irmão, busquemos nos reconciliarmos com ele por meio do amor, com sinceridade, com humildade. Sempre entendendo que o diálogo, mais uma vez, assertivo, é sadio. Vou ressaltar de novo, falar a coisa certa na hora certa, para a pessoa certa, no momento certo, é o que caracteriza a assertividade. E muitas vezes adoecemos por falta de assertividade, por deixar que os instintos tomem conta e nos movimentem. Há possíveis equívocos e a depender das ações adolorosas, expiações futuras. E aí Jesus entra na rampa das bem-aventuranças, colocando a nós que uma virtude conduz a outra com mais propriedade, porque não é possível ser resignação, virtude que será utilizada para os momentos de tristeza, de sofrimento pessoal. Resignação que será dilatada pela fé, pela compreensão das leis espirituais que nos cercam, os caminhos que nos acercam, os passos. Esta resignação não pode brotar em nós se não tivermos a virtude da humildade, humildade que irá se contrapor à raiva. Então, frente às nossas tristezas, sofrimentos, a nossa solidão, saibamos nos resignar,
mas, sobretudo, nos movimentar, trabalhar, servir, preencher nosso tempo e nossa alma com amor. Frente à raiva, sabemos utilizar da humildade. Humildade que vai dizer a nós: agora é hora de silenciar ou de falar. Humildade que vai trazer consigo tantos outros sentimentos sublimes, como a compreensão, a tolerância. É só por meio dela que iremos adquirir todas as outras virtudes que irão, pouco a pouco, educando, ou melhor, reeducando as emoções primitivas, às quais cedemos infinitas reencarnações a elas, e elas começaram a se perverter do caminho que o Criador colocou, porque Deus colocou elas em nós para a nossa autopreservação. E nós depois fomos pervertendo-a, desviando-a, deslocando-a do caminho reto. No primeiro momento, então, temos sempre a consciência que essa luta, ela é diária, ela é cotidiana, a luta do homem primitivo para se transformar no homem divino dotado de virtudes. Não é excluir as emoções, é educá-las. É isto que a doutrina espírita vem ensinar, não é reprimi-las. É dar a elas um novo sentido, um novo significado, que vai se iniciar pela razão iluminada que ilumina, consequentemente, o espírito. E espírito iluminado pela razão e imerso no amor é caminho para a felicidade. Não tem outro caminho. Vai passar por dor, por sofrimentos, mas esses sofrimentos não vão ser capazes de tirar dele o sorriso, a alegria do bem viver. Meus queridos irmãos, então é isso por hoje. Eu quero agradecer a vocês a presença. Vamos desenvolver mais na parte 2 a respeito das outras virtudes. Vamos voltar a estas, porque a gente vai fazer um bate e volta, porque muitas vezes uma emoção leva a outra, uma virtude vai conduzir a outra, vai despertar a outra. Essa vai precisar dessa, então é um misto. E tudo isso vai ser utilizado na famosa reforma íntima, como Allan Kardec assevera, que eu disse aqui no começo, que o mal é o que nos faz sofrer, e o mal é criação de nós. Mas o que está no cerne, no centro, no âmago do mal, são os instintos não conduzidos da maneira correta, são os instintos que muitas vezes nos fazem sofrer. E é preciso um trabalho, primeiramente intelectual, e depois um trabalho de alma, para educar todos estes cavalos robustos, estas paixões. É um processo, é claro, que requer vida após vida, corpos pós corpos, que paulatinamente vamos aprendendo. Mas, sobretudo, a primeira virtude é a humildade. Humildade que se inicia pela abnegação de si mesmo, pela abnegação de suas vaidades, pela abnegação das pequenezes do ego. Ela nos desloca do trilho do orgulho para nos colocar pouco a pouco na rota certeira do amor. Meus queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com todos vocês, hoje e sempre, e que os amigos espirituais possam apaziguar nossas tempestades íntimas e possam nos conduzir sempre pela intuição amiga a caminhos melhores, a caminhos que irão educar nossas emoções primitivas, caminhos que estão nos trilhos de Jesus, sob a luz
iluminada da doutrina. Que assim seja.